Boa noite. Hoje no Cantinho do Renan vou fazer algo um pouco diferente. Eu vou cantar uma música que é talvez a música mais representativa da chamada canção de fossa ou canção de dor de cotovelo no Brasil. E por que que eu vou fazer isso? Porque eu lembro que faz alguns anos, quando o cantor Pablo estourou com a sofrência, falaram da coisa como se fosse uma grande novidade, uma grande tendência. Não é. O Brasil, já desde o começo do século passado, principalmente volta dos anos 40 e 50, que nas canções de fossa, essas canções conseguem ser mais viscerais que a maioria das chamadas canções de sofrência. E a canção que eu vou contar hoje é a maior de todas elas, Vingança, de Lupicínio Rodrigues. Qual é a história de Vingança? Lupicínio conheceu uma moça da vida, que era prostituta, chamada Mercedes, se apaixonou por ela e convidou-a para viver com ele. Na época ele era bedel de um colégio, depois começou a melhorar de vida e já era proprietário de um bar. Essa história durou uns 5 anos, até que um dos funcionários dele foi procurá-lo dizendo que foi assediado por Mercedes, que queria ter um caso com ele, e ainda apresentou bilhetes escritos por ela como prova. Magoado, embora sejamos sinceros, Lupicínio tinha um bom telhado de vidro. Ele disse a Mercedes que fosse embora e nunca mais o procurasse. A música expressa muito do sentimento dele, do quanto que ele gosta da ideia dela estar arrasada quando se dá conta do mal que fez a ele, e que ele não vai ter piedade nenhuma. Ele diz: eu gostei tanto quando me contaram que te encontraram chorando e bebendo na mesa de um bar, e que quando os amigos do peito por mim perguntaram, um soluço cortou sua voz e não lhe deixou falar. Mas eu gostei tanto que tive mesmo que fazer esforço para ninguém notar. Aí vai desfiando toda a amargura. E detalhe que essa música termina naquela que eu considero a praga mais bem rogada, entre aspas, que eu ouvi na vida. Eu não duvido que muita gente considere Vingança uma canção machista, e de certa forma é. Mas a letra, como foi composta, o vigor das palavras e a intensidade, uma música que merece sim ser ouvida. E outra, a gente tem que aprender a separar as coisas. Pessoas têm liberdade para pensar e para distinguir o certo do errado. É importante não esquecer disso. Quanto aos bastidores, tinha algumas histórias interessantes, porque os primeiros que gravaram essa música foram a segunda formação do Trio de Ouro. E Lupicínio ofereceu essa música para Erivelto cantar quando ele tinha se separado da Alva de Oliveira. Ele estava em toda aquela polêmica. Quer dizer, oficialmente Vingança é uma das canções da briga entre Erivelto e Dalva, só que não fez sucesso com ele. Essa música só fez sucesso na gravação seguinte, em 1951, com Linda Batista. Ela estourou entre o final de 1951 e o início de 1952 e foi associada a ela até o fim. Depois foi regravada por muitos outros, mas até hoje acho que a intérprete mais marcante, merecidamente, é ela. Bem, eu espero pelo menos fazer algum jus a essa grande canção da MPB.
gostei tanto, tanto quando me contaram que ele encontraram chorando e bebendo na mesa de um bar. E que quando os amigos do peito por mim perguntaram, um soluço cortou sua voz e não lhe deixou falar. Mas eu gostei tanto, tanto quando me contaram que tive mesmo de fazer esforço para ninguém notar. O remorso talvez seja a causa do seu desespero. Você deve estar bem consciente do que praticou. Me fazer passar essa vergonha como companheiro. E a vergonha, herança maior que meu pai me deixou. Mas enquanto houver força em meu peito, eu não quero mais nada. Só vingança, 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 aos santos clamar. Você há de rolar como as pedras que rolam na estrada, sem ter nunca um cantinho de seu para poder descansar. O remorso talvez seja a causa do seu desespero. Você deve estar bem consciente do que praticou. Me fazer passar essa vergonha como companheiro. E a vergonha, herança maior que meu pai me deixou. Mas enquanto houver força em meu peito, eu não quero mais nada. Só vingança, 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 aos santos clamar. Você há de rolar como as pedras que rolam na estrada, sem ter nunca um cantinho de seu para poder descansar.